recebe hoje sua perfeita explicação natural. 3. A lei da personificação. Todo estado de consciência tende para uma forma pessoal. Assim, quando um conteúdo inconsciente surge à consciência ou se exterioriza mediante movimentos automáticos, ele tem a tendência de apresentar-se em forma pessoal. Como eu consciente normal não se reconhece como autor nem dos movimentos, nem da mensagem, forma-se uma nova síntese mental, com o eu próprio, que se responsabiliza por estes estranhos efeitos, tomado mesmo um nome próprio, diferente do nome pelo qual se conhece o eu normal e comum. É bastante frequente, em certos doentes mentais, esta aparição de nova personalidade ou, como se diz, o desdobramento da personalidade. O novo eu pode até coexistir como o eu normal. Tudo isso é natural anímico, e nada tem a ver com espíritos. O eu consciente, tomado ou surpreendido por aquele outro eu, sente que os movimentos e a mensagem não são dele, mas do outro, e nega firmemente sua autoria. O outro toma então um nome condicionado por suas convicções mais profundas. Será um espírito, um guia, um caboclo, um preto velho, um santo ou demônio, conforme suas crenças. No caso era Alice, porque o médium era espírita. Se fosse um bandista poderia ser Pai João. E assim se explica o quarto elemento, o nome estranho que assina o recado. Objetarão que esta explicação é complicada e a espírita é simples. Respondo, o fenômeno também é complexo e a simplicidade de uma explicação nunca foi critério de verdade. O fenômeno simples, com um só elemento, terá explicação simples. O fenômeno composto, com muitos elementos, terá que ser decomposto e ser explicado por partes. Em ciência é assim. 6. A psicografia de Chico Xavier. O Sr. Francisco de Paula Cândido, mais conhecido como Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, é nosso médium mais conhecido e idolatrado. Nasceu em Pedro Leopoldo, MG, em 1910. Dizem que não fez mais que o curso primário. De família católica, entrou em contato com o espiritismo em 1927. Desde 1959 vive em Uberaba. Levam uma vida simples, com muita dedicação aos que sofrem e de intensa atividade psicográfica. Seus livros psicografados já passam de 250 e são amplamente difundidos, principalmente pela Federação Espírita Brasileira, fato que, por si só, comprova a sua fidelidade à doutrina codificada por Arque. Afirma-se que já tem mais de 15 milhões de exemplares vendidos. Não há outro autor que se compare. Em 1982 seu nome foi sugerido para Prêmio Nobel da Paz, com endosso, segundo dizem, de mais de 10 milhões de simpatizantes. No prefácio de sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além-Túmulo, o próprio Chico se apresenta como um moço com o mais pronunciado pendor para a literatura, com a melhor boa vontade para o estudo, que em casa estudou o que pôde. O Jornal das Moças de 1931 publicava sonetos seus. Um amigo de Belo Horizonte, que o conheceu naqueles anos, deu-me estas informações. Conheci o Francisco Xavier em 1933. Nessa época ele ainda trabalhava numa pequena casa de comércio, em Pedro Leopoldo. Na ocasião, em julho de 33, salvo engano, ele me deu para ler um álbum de poesias dele. Eram poemas, sonetos, quase todos melhores do que a imitação de Guerra Junqueiro que publicou no Parnaso de Além-Túmulo. Foi por intermédio de Francisco Xavier que conheci Augusto dos Anjos. Ele declamava grande parte do eu. Lera tanto Augusto dos Anjos que o sabia de cor. Ainda me lembro muito de ouvi-lo declamar com entusiasmo Árvore da Serra. Em 1933 ele estava encantado com Augusto dos Anjos. Já por essa época ele lia o espanhol e o francês, assim me disse várias vezes. Conhecia bem a literatura brasileira e lia muito. Nós nos correspondíamos em fins de 1933 e 1934, e é pena que não tenha guardado as cartas dele, da época. Nelas, o tema era literatura e poder-se-ia ver bem que ele não era quase analfabeto, com apenas a instrução primária, conforme afirma no prefácio no Parnaso.
É o que lhe posso informar por conhecimento próprio. Ainda devo acrescentar que lá por 1941 ou 42 visitei, com alunos do seminário, a Fazenda do Estado, em Pedro Leopoldo, onde me encontrei com ele. Conversamos sobre Santa Teresa e São João da Cruz. Eu acabara de ler as obras de Santa Teresa e ele conhecia bem não só Santa Teresa, mas também São João da Cruz. A propaganda espírita exalta a perfeição dos vários estilos na obra mediúnica de Chico Xavier. Dizem que Olavo Bilac, Humberto de Campos e outros mestres da nossa literatura reapareceram através do lápis de Chico Xavier em sua antiga perfeição. E propagam que até um Agripino Greco reconheceu o inconfundível estilo de Humberto de Campos. Mas o que na realidade encontro nas declarações de Agripino Greco é um pouco diferente. Diz ele, textualmente, ao Diário da Noite, de São Paulo, de 26 a 6 de 1944, no tempo do famoso processo que a família de Humberto de Campos moveu contra a Federação Espírita. A Humberto de Campos, entretanto, penso que já bastariam os livros por ele escritos ainda em vida, para que sua glória se tornasse imperecível. Os livros póstumos ou pretensamente póstumos nada lhe acrescentam à glória, sendo mesmo bastante inferiores aos escritos em vida. Interessante, de todos os livros que conheço como sendo psicografados, escritos por intermédio da mão ligeira de um médium, nenhum se equipara aos produzidos quando era o escritor que fazia a pena deslizar sobre o papel. O mesmo sucede com as obras do espírito de Victor Hugo, apanhadas aqui no Brasil e em português. Parecem-me todas de um Victor Hugo em plena caducidade, com uma catarreira senil das mais alarmantes. Outra coisa, em geral esses livros só se reportam a coisas terrestres, não são livros do além, mas simplesmente do aquém, retrospectivos, autobiográficos, de um mundo que já conhecemos miudamente. Outro crítico, o Sr. João Dornas Filho, comparou o Olavo Bilac póstumo de Chico Xavier com as produções do poeta vivo. Pois bem, esse homem, que em vida e segundo a doutrina espírita estava sujeito às deficiências, aos erros, à contingência do estado de encarnação e só desencarnado poderia realizar ou iniciar o seu período de perfeição. Esse homem que no estágio de imperfeição nunca assinou um verso imperfeito depois de morto ditou ao Sr. Chico Xavier sonetos inteirinhos abaixo de medíocres, cheios de versos mal medidos, mal rimados e, sobretudo, numa língua que Bilac absolutamente não escrevia. A Folha da Manhã, SP, 19 a 4 de 1945. É necessário assinalar mais um ponto importante. Já que nos revela nas obras póstumas, mas não ditadas depois de sua morte, como trabalhou sobre o material acumulado para codificar o Livro dos Espíritos, da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, nasceu aquela obra fundante do Espiritismo. Quando nos vêm mensagens do além, ou até mesmo revelações destinadas a completar, explicar e desenvolver a doutrina cristã, coisa que os espíritas pretendem com sua terceira revelação, fazemos questão de ter as novas revelações exatamente assim como vieram ou foram ditadas e não como foram depois remodeladas por algum mortal deste mundo. Coisas semelhantes aconteceram com obras de Chico Xavier. O jornal Espírito e Poder, de Belo Horizonte, de 10 a 5 de 1953, n. 392, publicou um artigo do espírita Souza de Prado, com notáveis revelações sobre o que acontece atrás dos bastidores do espiritismo nacional. Souza de Prado revela que um dia foi procurado pelo presidente da Federação Espírita, o Antuil de Freitas, tendo na mão um maço de provas tipográficas. Você sabe, dizia ele, que quem corrige todos os trabalhos recebidos pelo Chico Xavier é o Quintão. Manuel Quintão também foi presidente da federação. E Souza de Prado lhe respondeu, sei, por sinal que, com tais correções, consegue desfigurar quase completamente o estilo dos espíritos que ditam as obras ao médium, enxertando-lhes termos esdrúxulos, que eles nunca usaram enquanto encarnados. Confidenciou-lhe então o Sr. Antuil de Freitas, ora, como você sabe, o Quintão erra constantemente, principalmente no emprego da crase,
e na pontuação, e eu tenho grande empenho em que isso saia correto. Por isso, fiz uma nova revisão, emendando os principais erros que encontrei. Como, porém, eu sou um pouco fraco no português, e posso ter emendado coisas que estivessem certas, queria que você conferisse, comigo, as emendas que fiz. De tudo isso concluo que Chico Xavier é um cidadão bom e inteligente, poeta por inclinação natural, muito lido, capaz de reproduzir mediocremente, em estilos diversos, inúmeras páginas sobre assuntos bastante banais e que são revistas e corrigidas por outras pessoas mais competentes e melhor formadas. A propaganda espírita é muito mais categórica e positiva que o próprio Chico Xavier. Os espíritas não têm dúvidas, aquelas mensagens são realmente dos espíritos do além. No prefácio de Panácio de Além Túmulo, o próprio Chico Xavier é bem mais reservado e prudente. Eis suas palavras. O que psicografo será das personalidades que assinam os poemas? E o que não posso afiançar? O que afirmo categoricamente é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre experimentei ao escrevê-las era de que vigorosa mão impulsionava a minha. Aqui temos a sincera descrição do fenômeno. Mas é também sua explicação. O fenômeno certamente não foi produzido por forças do além. Qualquer bom psicólogo saberá explicá-lo. Chico Xavier deixa de ser um problema teológico e passa à competência da psicologia. 6. Nosso lar, um exemplo concreto. Mas tomemos um exemplo concreto de uma das obras psicografadas por Chico Xavier, sua obra mais popular, Nosso Lar, com 460 mil exemplares vendidos até 1985, ditada por um espírito chamado André Luiz, que, segundo se afirma nos arraiais espíritas, teria sido em vida o conhecido médico Dr. Oswaldo Cruz. Nesta obra, André Luiz relata uma multidão de acontecimentos, desde sua morte até seu ingresso, como cidadão, na fantástica colônia espiritual chamada Nosso Lar. Imediatamente depois da separação do corpo, morte, o espírito, agora desencarnado, de André Luiz passou por um período bastante difícil, confuso e desorientado, sempre andando, sem saber por onde nem para onde. Era o estado de erraticidade, descrito abundantemente por Arque. Persistiam, conta ele, as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e, não obstante o abatimento progressivo, não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em tomo de humildes filetes d'água que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colocava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis, a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Página 17, sigo a 4 edição. Durou 8 anos a peregrinação. Até que encontrou outro espírito, Clarencio, um velhinho simpático que sorriu paternalmente, que se apoiava num cajado de substância luminosa. Foi então transportado. Pararam à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Página 20. Acomodaram-no no leito de emergência, no pavilhão da direita. Viu-se então num confortável aposento, ricamente mobiliado. Serviram-lhe caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, portadora de fluidos divinos. À noite ouviu divina melodia. Levantou-se e chegou a um enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio. Soube que era a hora da oração, dirigida pelo governador, através do rádio e da televisão, com processos adiantados. No dia seguinte encontrou-se com o irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica daquela colônia espiritual. Soube então que, só naquela seção, existem mais de 1000 doentes espirituais. Examinado, recebeu o seguinte diagnóstico:
A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos de câncer, a região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Página 30. Recebeu como remédio passes magnéticos. Quero lembrar que se trata de descrições da vida do espírito, depois da morte, não de coisas desta terra. Um dia foi passear, quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas. Substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares. Identificava animais domésticos. Página 38. Viu vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. Entidades numerosas em um e vinho. Afinal soube que estava numa das muitas colônias espirituais. Esta chama-se Nosso Lar, consagrada ao Cristo, página 22, e fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI, segundo consta dos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Página 47. A colônia é dirigida por um governador, que naqueles dias comemorou o 114º aniversário de governança, assistido por 72 colaboradores. Divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. E no Ministério do Auxílio que preparam as reencarnações terrenas. Há, na colônia, mais de 1 milhão de criaturas. Página 207. No passado a colônia teve que aguentar muitos apertos. Houve maus governadores, com muita oposição, inclusive assaltos por parte de outros espíritos, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino. Página 48. Mas o governador mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, para emissão dos dardos magnéticos. Página 49. Um dia foi de aerobus ao Bosque das Águas. Era um grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Página 50. Outro dia visitou uma casa particular, móveis quase idênticos aos terrestres. Quadros, piano, livros. Com relação aos livros recebeu a seguinte informação: os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Havia também sala de banho. Ao almoço serviram caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Página 86. Também o problema da propriedade recebeu sua solução. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons. Cada família espiritual pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora. Página 100. Existe também o serviço de recordações. Aplicam-se passes no cérebro, que restituem 300 anos de memória integral. Página 103. Certa vez encontrou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, como se fosse louco, gritando por socorro, pedindo ar, muito ar. O homem estava sendo vítima de uma carga de pensamentos sombrios, emitidos pelos parentes encarnados. Página 127. Recebeu então passes de prostração. Há também água magnetizada e operações magnéticas. Página 136. Num daqueles dias apareceu na colônia uma católica desencarnada na terra. Chegou benzendo-se dizendo: cruzes. Credo. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Revelou que, na terra, foi mulher de muito bons costumes, que rezou incessantemente e deixou uns dinheirinhos para a celebração de missas mensais. Em suma, fez o possível para ser boa católica. Confessara-se todos os domingos e comungara. Mas maltratara os escravos. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro.
Morreu em 1888 e só em 1939 alcançou o nosso lar. Fora longo seu esforço purgatorial. Página 164. Também, católica. Num domingo o governador resolveu realizar o culto evangélico no Ministério da Regeneração. Havia meninos cantores das escolas de esclarecimento, que cantavam hinos Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes. Depois de outra cerimônia do culto evangélico, cantaram o hino a Ti, Senhor, nossas vidas. No fim a ministra veneranda entoou a Grande Jerusalém. Página 208. É assim no nosso lar. Nos outros volumes continua Andréa Luiz a descrever a vida e a atividade fantástica do mundo depois da morte. Eis a literatura dos nossos espíritas. Este é o tipo de livros que a Federação Brasileira propaga, aos milhares, pelo Brasil. 7. O sobrinho também psicografava. O senhor Chico Xavier tem um sobrinho, chama-se Amaury Pena. Nasceu em 1933, em Pedro Leopoldo. Com 1 ano e meio foi morar em Sabará, MG. Quando tinha apenas 10 anos, já lera o Parnaso de Além-Túmulo, do tio. Aos 13 anos escrevia poemas. Inteligente, lia muito e começou a imitar o estilo de outros autores. Educado em ambiente espírita, com o brilhante exemplo do tio à vista, foi persuadido de ser um grande médium. E começou a psicografar. Segundo um jornal espírita, recebeu composições de mais de 50 poetas brasileiros e portugueses, cada qual em seu próprio inconfundível estilo. Recebeu também uma epopeia camoniana, em estilo quinhentista. Cruz e Souza, Gonçalves Dias, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Luiz Guimarães Jr., Casemiro Cunha, Inácio Bittencourt, Cícero Pereira, Hermes Fontes, Fabiano de Cristo, Anália Franco e até Bocage e Rabindranath Tagore apressavam-se em procurar o sobrinho de Chico Xavier para fazer uns versos. Síntese: um boletim espírita de Belo Horizonte dava ao médium a necessária publicidade. Iam as coisas nas mais risonhas esperanças. E eis que, num belo dia de 1958, Amaury Pena procura a imprensa profana para fazer sensacionais declarações. Tudo o que tenho psicografado até hoje, declarou, apesar das diferenças de estilo, foi criado por minha própria imaginação, sem que precisasse de interferência de almas de outro mundo. E explicava, depois de ter me submetido a esse papel mistificador, durante anos, usando apenas conhecimentos literários, resolvi, por uma questão de consciência, contar toda a verdade. E o sobrinho de Chico Xavier esclareceu mais: sempre encontrei muita facilidade em imitar estilos. Por isso os espíritos diziam que tudo quanto saía do meu lápis eram mensagens ditadas pelos espíritos desencarnados. Revoltava-me contra essas afirmativas, porque nada ouvia e sentia de estranho, quando escrevia. Os espíritas, entretanto, procuravam convencer-me de que era médium. Levado a meu tio, um dia, assegurou-me ele, depois de ler o que eu escrevera, que deveria ser seu substituto. Isso animou bastante os espíritas. Insistiam para que fosse médium. O jovem e improvisado médium Amaury continua na descrição de sua estranha aventura. Passei a viver pressionado pelos adeptos da chamada terceira revelação. A situação torturava-me e, várias vezes, procurando fugir àquele inferno interior, entreguei-me a perigosas aventuras. Diversas vezes, saí de casa, fugindo à convivência de espíritas. Cansado, enfim, cedi, dando os primeiros passos no caminho da farsa constante. Teria 17 anos. Ainda assim, não me vi com forças para continuar o roteiro. Perseguido pelo remorso e atormentado pelo desespero, cometi desatinos. Em algumas oportunidades, tentei recuar, sucumbindo, atordoado. Vi-me, então, diante de duas alternativas: mergulhar de vez na mentira e arruinar-me para sempre, ou levantar-me corajosamente para penitenciar-me diante do mundo e de mim mesmo, libertando-me definitivamente. Foi o que resolvi fazer, procurando um jornal mineiro e revelando toda a farsa. Sei das reações que minhas declarações causarão.
Mas não me importo. O certo é que, enquanto me sacrificava pela propaganda de uma mentira, não me julgavam maluco. Não desmascaro meu tio como homem, mas como médium. Chico Xavier ficou famoso pelo seu livro Parnaso de Além-Túmulo. Tem uma obra idêntica e, para fazê-la, não recorri a nenhuma psicografia. Eis as principais declarações de Amaury Pena. Claro que não podia faltar a reação espírita. Um dos mais notáveis escritores espíritas do Brasil, irmão Saulo, encontrou logo a explicação mais satisfatória do ponto de vista espírita. Sustenta que a mediunidade de Amaury é inegável e irretratável. E explica que o fenômeno espírita não depende da opinião dos médiuns, e não raro contraria mesmo essa opinião. O fenômeno mediúnico é um fato em si. O caso Amaury é um exemplo disso. Pouco importa que ele se retrate, que se diga autor das comunicações recebidas. O que importa é a análise das comunicações em seus próprios conteúdos, bem como das circunstâncias em que foram dadas. Não adianta negar a mediunidade, esclarece o espírita, mesmo que ele não aceita, mesmo que ele a queira negar, será e continuará médium. E o reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, se consolou, ponderando que também Jesus foi traído por um de seus apóstolos. E o Amaury é classificado como vítima de sua própria afinidade com os obsessores que o trazem acorrentado à vida irregular. Duas são as lições que podemos colher do rumoroso caso. 1. Amaury Pena prova que é relativamente fácil imitar o estilo de outros. É mais uma questão de exercícios que de espíritos. Lá mesmo, na redação, diante dos jornalistas, imitou vários estilos. Diz ele, tem uma obra idêntica, ao Parnaso de Além-Túmulo, e, para fazê-la, não recorri a nenhuma psicografia. Um ilustre literato francês assegura que os escritores vulgares e incapazes de estilo pessoal conseguem imitar admiravelmente o estilo de outrem. O pasticho é, efetivamente, um dom que todos podem ter. 2. É inútil discutir com espíritas. Atitudes preconcebidas e totalmente anticientíficas esterilizam qualquer discussão séria. Declara Amaury Pena ter consciência de ser ele mesmo o autor dos versos. Diz que sempre teve facilidade em imitar estilos. Confessa que para isso se utiliza de seus conhecimentos literários, e os espíritas insistem em proclamá-lo médium autêntico, instrumento de Rabindranath Tagore. Nem mesmo Arque, 100 anos atrás, teria procedido assim. O argumento em que Kardec mais insistia era a passividade e a inconsciência do médium, a completa independência da mensagem que, mesmo contra a vontade do médium e contra suas ideias conscientes, ficava surpreendido ao ver a comunicação. Já vimos isso. Poderia recordar muitas passagens nas quais o codificador constantemente argumenta com o fato da independência absoluta da inteligência que se manifesta. Foi por isso, e só por isso que Kardec chegou à conclusão de que esta inteligência independente devia ser distinta da alma do médium e, portanto, um espírito desencarnado. Semelhante raciocínio teria ficado totalmente sem base e sem valor, se o médium tivesse respondido tranquilamente, como Amaury Pena, mas tudo quanto tenho escrito foi criado por minha própria imaginação e disso tenho plena consciência. Falando, por exemplo, do sonambulismo desperto, um estado em que as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal, confessa Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, página 41, concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, numa observação cuidadosa e prolongada mostra a grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Ora, precisamente este estado puramente passivo não é reconhecido pelo sobrinho de Chico Xavier. Revoltava-me, diz ele, contra essas afirmativas, dos espíritas, porque nada ouvia e sentia de estranho quando escrevia. Mas nossos espíritas insistem, pouco importa que ele se retrate, que se diga autor das comunicações recebidas, mesmo que ele não aceite, ainda que queira negar, ele é um grande médium. Aqui acabou-se a ciência. Venha, pois, Rabindranath Tagore. A Igreja Católica e o Espiritismo.
Já vimos nos capítulos precedentes numerosos pronunciamentos oficiais da Igreja Católica com relação às práticas e doutrinas espiritistas. Falta ainda a exposição mais sistemática de 2 pontos. 1. O espírita perante a Igreja. Em 1953 a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirmou a determinação feita pelo Episcopado Nacional na Pastoral Coletiva de 1915, revista pelos bispos em 1948 nestes termos. Os espíritas devem ser tratados, tanto no foro interno como no foro externo, como verdadeiros hereges e fautores de heresias, e não podem ser admitidos à recepção dos sacramentos, sem que antes reparem os escândalos dados, abjurem o espiritismo e façam a profissão de fé. Segundo o Novo Direito Canônico, de 1983, chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Can. 751. E no cânon 1364 parágrafo 1, a nova legislação eclesiástica determina que o herege incorre automaticamente em excomunhão, isto é, deve ser excluído da recepção dos sacramentos. Can. 1331 parágrafo 1, não pode ser padrinho de batismo. Can. 874, nem da confirmação. Can. 892, e não lhe será lícito receber o sacramento do matrimônio sem licença especial do bispo. Can. 1071, e sem as condições indicadas pelo cânon 1125. Também não pode ser membro de associação ou irmandade católica. Can. 316. Já vimos nas páginas 26 a 32, ao expor as linhas gerais da doutrina espírita e cotejar este ensinamento com a doutrina cristã, que o espiritismo kardecista de fato nega quase todo o credo apostólico. E quando analisamos no capítulo 4 a reencarnação, ficou claro que a palingenesia se opõe, em pontos essenciais, à pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, negando, principalmente, toda a soteriologia cristã. Pois, evidente que o católico, quando adota a doutrina espírita, se enquadra perfeitamente na descrição que o citado cânon 751 faz da heresia, cometendo um delito contra a religião, segundo a terminologia do novo direito eclesiástico, e incorre na penalidade prevista pelo cânon 1364 parágrafo 1. Ou, falando mais exatamente, o católico que resolve tornar-se espírita, por este fato, exclui-se a si mesmo da Igreja Católica, perdendo todos os direitos de católico. Mas na prática pastoral a aplicação destas determinações jurídicas encontra a seguinte dificuldade: o vocábulo espírita é, de fato, entre nós, polivalente. Jaco observava em suas obras póstumas, 20f edição, páginas 367s. O qualificativo de espírita, aplicado sucessivamente a todos os graus de crença, comporta uma infinidade de matizes, desde o da simples crença nas manifestações, até as mais altas deduções morais e filosóficas, desde aquele que, detendo-se na superfície, não vê nas manifestações mais do que um passatempo, até aquele que procura a concordância dos seus princípios com as leis universais e a aplicação dos mesmos princípios aos interesses gerais da humanidade, enfim, desde aquele que não vê nas manifestações senão um meio de exploração em proveito próprio, até o que aure delas elementos para seu próprio melhoramento moral. Dizer-se alguém espírita, mesmo espírita convicto, não indica, pois, de modo algum, a medida da crença. Essa palavra exprime muito com relação a uns, e muito pouco, relativamente a outros. Uma assembleia para a qual se convocassem todos os que se dizem espíritas apresentaria um amálgama de opiniões divergentes, que não poderiam assimilar-se reciprocamente, e nada de sério chegaria a realizar, sem falar dos interessados a suscitarem no seu seio as discussões a que ela abrisse seja. Mas pondo de lado as ambiguidades, pode-se dizer que, segundo Wack, espírito é todo espiritualista que admite a prática da evocação dos falecidos. Sobre esta base mínima podem construir-se os mais variados sistemas doutrinários.
Assim são espíritas os adeptos do espiritismo anglo-saxão que não aceitam a doutrina da reencarnação, como são espíritas os seguidores de Icke que fazem das ideias reencarnacionistas o ponto central de sua filosofia. E porque os partidários da Umbanda praticam assiduamente a evocação dos falecidos, e, aliás, endossam a doutrina da metensomatose, também eles são espíritas verdadeiros, no sentido original em que Icke entendia o vocábulo por ele criado, cf. Acima, página 251. E como não existe nenhum nexo necessário entre a prática da evocação dos falecidos e a doutrina da reencarnação, é perfeitamente imaginável que alguém aceite e pratique a necromancia sem admitir a palingenesia, como é igualmente concebível que alguém adote a filosofia da pluralidade das existências sem endossar a prática da evocação das almas dos que morreram. Mas a dimensão herética, isto é, negadora da doutrina de fé cristã, do espiritismo está principalmente na reencarnação. Pode-se admitir ainda que alguém professe sinceramente toda a doutrina cristã, tal como é proposta pela Igreja Católica, e ao mesmo tempo julgue ser possível e lícito evocar os falecidos. Já é evidente que nem todos, embora se digam ou sejam chamados espíritas, podem ou devem ser considerados ou tratados da mesma maneira. Há evidente necessidade de distinguir 1. Os que dirigem ou organizam o espiritismo, em qualquer de seus ramos, ou um centro espírita ou terreiro de umbanda, e os que tomam parte ativa nas sessões, médiuns, são espíritas no sentido mais estrito do termo, valendo para eles a determinação do episcopado nacional, devem ser tratados como hereges. Mas esta norma vale apenas para aqueles que antes eram ou diziam ser católicos. O mesmo não vale para os que já nasceram num ambiente espírita e nele foram educados. Os espíritas convictos e coerentes já não fazem batizar seus filhos, visto que, como lhes fez saber em 1952 o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, o espiritismo é religião sem ritos, sem liturgia e sem sacramentos. Por conseguinte, já não são nem cristãos e devem ser considerados e tratados como os demais adeptos de religiões não cristãs. 2. Os que se inscreveram como sócios em alguma entidade espírita. Os espíritas costumam controlar a fidelidade de seus sócios mediante caderneta individual, carimbada a cada mês. O sócio que durante 6 meses deixar de cumprir seus deveres de sócio é excluído. Segundo os preceitos gerais publicados pela Federação Espírita Brasileira e válidos para todas as sociedades espíritas do Brasil, os sócios inscritos têm os seguintes deveres: a. Estudar a doutrina espírita, que aqui no Brasil é reencarnacionista. B. Frequentar regularmente as sessões de estudo da doutrina. C. Pagar pontualmente suas contribuições pecuniárias. Deve-se, pois, supor que todo sócio de mais de 6 meses não é apenas necromante, mas também reencarnacionista, e, como tal, herege, e assim há de ser tratado. 3. Os que, embora não inscritos, frequentam habitualmente por mais de 6 meses sessões para consultar os mortos, receber receitas ou passes etc. As assim chamadas sessões públicas de estudo são franqueadas a todos indistintamente. Mas toda sessão dessa espécie é doutrinária, nela se ensina e administra a doutrina espírita, reencarnacionista. Por conseguinte, quem por mais de meio ano assiste habitualmente a tais sessões já não pode ser tido apenas como necromante, mas com razão é considerado adepto da doutrina reencarnacionista. Logo, a herege deve ser tratado como tal. 4. Os que esporadicamente vão às sessões para consultar os falecidos, receber passes, receitas etc., levados, talvez, pela necessidade, doença, tristeza pela morte de alguém de sua família, situação embaraçosa, ou a convite insistente de amigos, vizinhos etc. Supondo que não vão por mera curiosidade, eles não são necessariamente reencarnacionistas, são, todavia, necromantes ou espíritas no sentido lato do termo, tal como foi definido por Icke. Se admitem a reencarnação, são sem dúvida hereges e como tais deverão ser tratados. Se não aceitam a pluralidade das existências,
mas apenas a prática da evocação, serão também hereges. A Santa Sé declarou que este tipo de práticas inclui um engano inteiramente ilícito e herético em latim, Deception in illicita et heretica lis, cf. Desde 1653 e 1654. Neste documento, de 1856, naqueles anos começava na França a prática da evocação dos falecidos. A Santa Sé repete 2 vezes ser pecado de heresia querer aplicar meios puramente naturais com o fim de obter efeitos não naturais ou supranaturais. Por conseguinte, o espiritismo como evocação dos mortos, seja na forma de necromancia ou de magia, já é herético e, aliás, puro engano. É preciso atender bem a este particular. Tais práticas são rejeitadas não apenas como ilícitas, nisto está o pecado, pois, como vimos nas páginas 51 a 53, a evocação é um ato severamente interditado por Deus, ou contra a moral, mas também como heréticas ou contrárias à fé cristã. A heresia está na suposição de poder produzir efeitos não naturais com meios naturais. 5. Os que vão de quando em quando a sessões espíritas por motivo de estudo ou divertimento ou de mera curiosidade. A suposição é que não são reencarnacionistas, nem querem praticar a evocação. Estes devem ser divididos em 2 categorias. A. Os que fazem isso sem nenhuma licença, não são espíritas, é a suposição, mas praticam um ato ilícito e expressamente proibido pela Igreja, como vimos na página 54. Pois, pelo decreto de 24 a 4.917, declarava Santa Sé ser ilícito assistir a sessões ou manifestações espiritistas, sejam elas realizadas ou não com auxílio de um médium, com ou sem hipnotismo, sejam quais forem estas sessões ou manifestações. Mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade, quer interrogando almas ou espíritos, ou ouvindo-lhes as respostas, quer assistindo a elas com o pretexto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. B. Os que fazem isso devidamente autorizados. Bons moralistas interpretam a citada decisão de 1917 de tal maneira que pode ser dispensada em casos particulares, em favor de médicos, sociólogos ou outros estudiosos que vão, não por curiosidade, não apenas para ver, mas para estudar. Excluída, pois, toda evocação e com a condição de que não ocorra perigo nenhum de perversão própria, nem de escândalo para outros, poderia o bispo permitir assistência. 6. Os que nunca assistem às sessões, mas por qualquer motivo ajudam moral ou materialmente na construção ou manutenção de obras e empresas espíritas, são os faltores do espiritismo no Brasil. Tal cooperação consciente seria ilícita. É evidente, porém, que não devem ser tratados como espíritas ou hereges e sim como faltores de heresia, conceito que já não ocorre na nova legislação canônica, mas que nem por isso deixa de ter seu valor. 7. Os que assistem às sessões ou apoiam moral ou materialmente o espiritismo por ignorância. No Brasil, são muitos. Devem ser tratados como ignorantes, isto é, devem ser instruídos. O presente livro foi escrito com este objetivo. Não são hereges. 8. Os que não querem praticar nem a necromancia nem a magia, não assistem às sessões espíritas, mas professam a doutrina da reencarnação, como os esoteristas, rosacruzes, teósofos e outros ocultistas. São hereges formais e como tais devem ser tratados. 2. A Igreja perante a fenomenologia mediúnica. Convém deixar bem clara a posição oficial da Igreja perante a fenomenologia do Espiritismo, pois tem havido confusão acerca deste ponto. E para evitar possíveis falsas interpretações, adjetivarei estes fenômenos simplesmente como mediúnicos e não como espíritas, visto que este último termo já especifica determinada interpretação do fenômeno. Creio poder compendiar nos seguintes itens a posição oficial da Igreja. 1. Por seu magistério oficial a Igreja nunca se pronunciou nem sobre a verdade histórica, nem sobre a natureza, nem sobre a causa dos fenômenos mediúnicos ou próprios do Espiritismo. Por isso, a
Nenhuma das várias interpretações propostas sobre a natureza ou a causa dos fenômenos mediúnicos, nem mesmo a interpretação espírita, foi censurada, rejeitada ou condenada oficialmente pela Igreja. B. Não corresponde à verdade dizer que a Igreja endossa oficialmente a interpretação que vê nos fenômenos mediúnicos uma intervenção preternatural do demônio. C. Jamais a Igreja proibiu o estudo ou investigação científica dos fenômenos mediúnicos. O católico não está absolutamente proibido de estudar a metapsíquica ou a parapsicologia, pelo contrário, seria até muito de desejar que também os cientistas católicos e as universidades católicas se ocupassem mais intensa e sistematicamente com fenomenologia mediúnica ou parapsíquica, seja para verificar sua verdade histórica, seja para investigar sua verdade filosófica ou sua causa. 2. O que a Igreja fez e continuará a fazer, por ser esta sua missão específica, é recordar o mandamento divino que proíbe evocar os mortos ou outros espíritos quaisquer. Esta proibição vem de Deus, não da Igreja, que não tem nem autoridade nem competência para modificar ou revogar uma lei, determinação ou proibição divina. Por isso, os defensores da interpretação espírita dos fenômenos mediúnicos não podem provocar, eles mesmos, novos fenômenos desta natureza, ainda que seja para fins de estudos. A razão disso é evidente. A provocação do fenômeno implicaria necessariamente uma evocação dos espíritos, ao menos na intenção. E isso foi proibido por Deus. Para fins de estudo, o homem não pode fazer coisas ilícitas e proibidas por Deus. B. Como toda sessão espírita tem a finalidade própria e essencial de evocar espíritos ou de provocar obtenção de comunicações ou mensagens do além, toda e qualquer sessão espírita é um ato de formal desobediência a uma lei divina e, por isso, gravemente proibida e pecaminosa. C. Para resolver a questão moral da prática do espiritismo, pouco importa saber se os espíritas de fato conseguem ou não evocar espíritos em suas sessões, pois se o conseguem, não há dúvida a respeito da evocação e, por conseguinte, da desobediência. Se não conseguem, é certo que eles têm ao menos a intenção, o propósito ou a vontade deliberada de evocar e, portanto, de transgredir um mandamento divino, e isso basta para um pecado formal. D. Pois, a maliciosa ou pecaminosa intenção de querer evocar espíritos que toma ilícita e moralmente má provocação de fenômenos mediúnicos em sessões espíritas, ainda que de fato sejam fenômenos puramente naturais e sem relação alguma com espíritos não encarnados ou desencarnados. E, havendo, porém, certeza de que determinado fenômeno mediúnico ou metapsíquico é natural, e excluído expressamente a pecaminosa intenção de evocar qualquer espírito, bom ou mau, pouco importa, será lícito provocar o fenômeno, contanto que não seja prejudicial para a saúde. Parece, porém, que a repetição frequente de certos fenômenos psíquicos, o transe, a escrita automática, a mesa dançante, o sonambulismo provocado etc., pode causar perturbações psíquicas, desencadear distúrbios mentais em indivíduos predispostos, preparar o automatismo, concorrer para as alucinações, alterar as secreções internas, produzir delírios, prejudicar o sistema nervoso etc. Por isso, tais fenômenos devem ser provocados com muito critério, cautela e moderação, não em ambiente popular para distrair, mas em meios científicos para estudar. Aqui convém recordar também a moção unânime aprovada pelo II Congresso Internacional de Ciências Psíquicas, reunido em Varsóvia, em 1922, considerando que os fenômenos metapsíquicos devem ser estudados por sociedades científicas em laboratórios adequados. O Congresso emitiu um voto para que todas as produções mediúnicas, em salas de conferências, assim como as demonstrações públicas dos fenômenos ditos ocultos, sejam proibidas, legalmente, em todos os países, em virtude da influência nociva que podem exercer sobre o estado psíquico e nervoso das pessoas mais ou menos sensíveis que a elas assistem. É necessário lembrar também a advertência feita por Pio XII numa locução à Sociedade Italiana de Anestesiologia,
24 a 2957. Reconheci o Papa a liceidade da hipnose praticada pelo médico, ao serviço de um fim clínico, observando as precauções que a ciência e a moral médicas requerem, tanto do médico que a emprega, como do paciente que a aceita. Pio XII insistia então no seguinte aviso: mas não queremos que se estenda, pura e simplesmente, a hipnose em geral ou o que dissemos da hipnose ao serviço do médico. Com efeito, esta, como objeto de investigação científica, não pode ser estudada por quem quer, mas por um sábio e dentro dos limites morais que valem para toda atividade científica. Não é este o caso de qualquer círculo de leigos ou eclesiásticos que a praticassem como coisa interessante, a título de pura experiência ou mesmo por simples passatempo. Considerando a difusão sempre mais ampla das práticas hipnóticas, dê-se a isso o nome de hipnotismo ou letargia, pouco importa, parece oportuna uma nota sobre a licitude do hipnotismo. Do ponto de vista religioso, moral e científico devemos orientar-nos pelas seguintes diretrizes. 1. O sono hipnótico provocado é um estado perfeitamente natural e nada tem a ver com o além ou com espíritos do outro mundo. 2. A hipnose praticada pelo médico, a serviço de um fim clínico, observando todas as precauções tanto da ciência como da ética medicais, é lícita e pode ser praticada, porque neste caso a supressão da consciência é permitida pela moral natural e compatível com o espírito do Evangelho. 3. É permitida também a hipnose praticada por pessoas competentes para fins verdadeiramente científicos. 4. Não se pode permitir a hipnose, nem mesmo para fins clínicos, quando praticada por pessoa incompetente, sem o suficiente preparo técnico e o adequado conhecimento científico. 5. Não é permitido praticar a hipnose a título de pura experiência e como passatempo, ainda que o hipnotizador seja preparado e competente. 6. É ilícito qualquer espetáculo público de hipnotismo sobre grupos de pessoas. Baseia-se esta última norma sobre as seguintes razões. A. O operador não pode controlar rigorosamente a ação e a reação de cada indivíduo, o que é absolutamente indispensável, já que está atuando sobre a parte mais íntima e sagrada da personalidade humana. B. Em algumas pessoas a hipnose, quando feita para divertir ou brincar, pode causar profundas perturbações e transtornos psíquicos. C. Nas demonstrações hipnóticas de palco ou televisão foram constatados, de maneira inequívoca, fenômenos de despersonalização, isto é, sugestão de que o paciente tinha outra identidade, ID, por exemplo, fenômeno este totalmente contraindicado do ponto de vista psiquiátrico. D. Em espetáculo de hipnose coletiva nem todos caem na mesma profundidade do sono provocado. Verificam-se também reações diferentes às sugestões dadas. Daí se infere que a natureza da sugestão deve ajustar-se ao grau de sono obtido, coisa que os hipnotizadores de palco não atendem nem podem atender. Uns entram facilmente em determinado sono, outros com muita dificuldade, outros ainda parecem negar-se a aceitar estados mais profundos. Uns reagem prontamente e bem dispostos, outros penosamente, dando demonstrações de desagrado. Uns outros ficam com as extremidades frias. Alguns tremem e chegam a contorcer-se, outros permanecem tranquilos e parecem descansar em sono agradável. Uns acordam sorridentes e satisfeitos, outros continuam sonolentos, com tonturas e dores. De tudo isso se conclui que cada pessoa deve ser tratada individualmente, com muito cuidado e competência e que a hipnose coletiva ou de grupos é perigosa e deve ser interditada. E, sobretudo as crianças e certas pessoas sugestionáveis correm perigo, notadamente de ordem psicológica, mesmo quando apenas assistem a certos espetáculos de hipnose, encenadas para impressionar. Condenam-se, por isso, sem reserva, como desnecessários e perigosos todos e quaisquer espetáculos ou demonstrações de hipnotismo de grupos ou de palco. 3. Caridade e fé. Diante da severidade da Igreja em preservar a pureza da doutrina cristã e punir os delitos contra a fé,
Surge espontaneamente a pergunta: por que tanto rigor? Não basta a caridade? Para conservarem as aparências cristãs e se acobertarem sob o manto cristão, os espíritas repetem as palavras de Jesus sobre a caridade e proclamam o princípio: fora da caridade não há salvação. É sem dúvida certo, sem a caridade cristã, não há salvação, e quem não tiver a caridade, não é verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E a Igreja seguramente não rejeita o Espiritismo por causa deste princípio. A Igreja Católica tem sido sempre e ainda hoje e continua sendo a pregoeira máxima da caridade cristã. É preciso ter os olhos cegos pelo fanatismo para não vê-lo. Quem poderá contar as instituições de caridade mantidas, dirigidas ou inspiradas pela Igreja em todo o mundo? Quem poderá contar os inúmeros católicos que se dedicam exclusiva e totalmente à caridade? Os maiores heróis da caridade, mesmo aqueles apregoados pelos espíritas, como um São Francisco de Assis ou um Santo Antônio de Lisboa, ou Pádua, eram santos catolicíssimos. O erro dos espíritas não consiste na pregação da caridade. Nisso, pelo contrário, eles são dignos de aplauso e louvor. Seu erro está em dizer que basta a caridade somente. Jesus Cristo nunca ensinou isso. Pois Jesus, o evangelista da caridade, foi também o evangelista da fé. Sua doutrina não é apenas moral. São Marcos nos refere às últimas e solenes palavras de Jesus, dirigidas aos apóstolos pouco antes de sua ascensão ao céu: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. MC 16,15 a 16. Quem não crer será condenado. São também palavras de Jesus. E em São Mateus damos com estas outras palavras de Jesus, não menos solenes e formais: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tomem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. MT 28,18 a 20. Instruídos por Cristo e fortalecidos pelo Espírito Santo, os apóstolos saíram a pregar. Advertidos por Jesus, eles sabiam que o inimigo tudo faria para dispersar a grei que o Senhor queria una. Alertados por Cristo, previam que os lobos viriam vestidos em pele de ovelha e que o anjo das trevas se apresentaria lisonjeiro como anjo da luz. Prevenidos pelo Divino Mestre, sabiam que o homem inimigo aproveitaria as sombras da noite e a desprevenção dos homens que dormem para espargir o erro e a discórdia. Por isso conservaram-se vigilantes e enérgicos. E quando, por exemplo, na novel comunidade dos Gálatas se infiltrou o erro dos judaizantes, São Paulo não hesitou, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos disse, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. GL 1,8 a 9. E ao despedir-se da Ásia Menor, em Mileto, o que mais pesava em sua alma era a previsão dos primeiros vestígios do gnosticismo, de um sincretismo de seitas judaístas, de filosofias helenistas e de religiões de mistérios que rebaixavam Jesus Cristo a um dos espíritos cujo culto propagavam. E implora então aos presbíteros responsáveis: sede solícitos por vós mesmos e por todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos estabeleceu guias para apacentar a Igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue de seu próprio Filho. Eu sei que, depois de minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que no meio de vós surgirão homens que farão discursos perversos com a finalidade de arrastar discípulos atrás de si. Por isso sede vigilantes, lembrando-vos de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós. Ate 20,28 a 31. Igual solicitude pela pureza da fé encontramos nas cartas aos Efésios, aos Colossenses e, sobretudo, nas cartas pastorais a Tito e Timóteo. Assim escreve a seu colaborador Timóteo: eu te conjuro, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino,
proclama a palavra, insiste, no tempo oportuno e no importuno, refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de